Olá, tudo bem? Chegamos ao capítulo de número 7, que trata do serviço de alerta e de busca e salvamento. Vamos tratar do item 1.1, que é justamente a fases de emergência. Então, basicamente existem três fases de emergência. Uma é chamada fase de incerteza, fase de alerta, número 3, fase de perigo, são três fases. Essas fases, nós vamos destacar, né, as coisas principais, que é muito comum cair nas provas da ANAC, beleza? Bom, a fase número 1 é fase de incerteza. A característica básica da fase de incerteza é justamente o que? Dúvida. Quando existe dúvida quanto à segurança dos ocupantes de uma determinada aeronave. Na ANAC, às vezes, também cai fase de incerfa. Que incerfa, na verdade, é uma palavra código da mensagem rádio que é trocada entre os órgãos e tal, chamado incerfa. Então, pode ser incerfa também, certo? Mas o mais importante é que existe dúvida quanto à segurança e os ocupantes de uma determinada aeronave. Quando inicia essa fase? Essa fase, ela se inicia exatamente 30 minutos a partir do momento que a aeronave devia passar por um ponto, chamar naquele ponto, normalmente contato com o centro de controle, e não chamou. Então passou 30 minutos, já há dúvida. Ou então, num dado momento, o centro de controle tentou contato com essa aeronave e não consegue, e aí começa a marcar 30 minutos também, tá certo? Então, a partir de 30 minutos, a aeronave entra na tal chamada fase de incerteza ou incerfa. Outra situação é quando a aeronave estima chegar num determinado aeródromo, num determinado horário, seja estimado pelo piloto, pelo órgão ATC, tem que contar 30 minutos a partir do horário mais tarde, ou seja, 30 minutos, passou 30 minutos, se a aeronave não chamou, então ela também está na fase de incerteza, ok? Isso considerando o voo, o espaço aéreo convencional e tal. Mas e se a aeronave está sob vigilância ATS? Então, que é muito comum no Brasil, né? Porque nós temos um serviço radar e tal, cobertura radar. E se a aeronave estiver sob vigilância ATS, então ela está lá, por exemplo, com um serviço radar, ela aparece na tela radar de um centro de controle, aí já muda um pouco esses tempos. Então, a fase de incerteza, e aliás, isso foi uma inserção mais ou menos recente na ICA 100-37, é muito importante destacar isso. Na fase, quando então está sob vigilância ATS, esse tempo ele passa para imediato. Em outras palavras, é o seguinte: tem lá a aeronave, né, tá lá na tela radar, o controlador está vendo e pum, a aeronave desaparece. Ora, sumiu a aeronave, pode ser uma pane do transponder, ok. O centro de controle entra em contato com a aeronave e começa a chamar e nada. Bom, neste exato momento, quer dizer, imediatamente a aeronave entra na fase de incerteza, beleza? Muito bem. E se o voo é curto, por exemplo, até 1 hora, se o voo tem um tempo de duração de até 1 hora, esse tempo também cai, então não é 30 minutos e passa a ser 15 minutos, ok? Esse destaque é muito importante. E aí você fala, e o centro faz o quê, né, na fase de incerteza? Vai fazer uma busca preliminar por comunicações, certo? A aeronave, poxa, está na fase de incerteza, eu faço o quê? Isso dura muito pouco tempo, certo? A partir de 30 minutos que a aeronave não fez contato, mas o que o centro faz? Vai procurar a aeronave por meio de comunicações, isso é chamado pré-com. Vai saber se a aeronave pousou no destino, se foi para alternativa, enfim. Acabou essa fase, quer dizer, acabou essa busca preliminar, a aeronave o centro tem que transferir essa responsabilidade para o chamado ARCC. O que é o ARCC? Aeronautical Rescue Coordination Center, ou Centro de Coordenação de Busca e Salvamento, que é o salva-aero. Passa todos os dados e aí o salva-aero assume a partir daí, e aí a fase muda, passa a ser a fase de alerta, palavra código, alerta, e aí existe uma certa apreensão. Note que agora a característica é apreensão. Já tem uma coisa mais preocupante agora, certo? E nesta fase será feita uma
XCOM. O que é XCOM? Ainda uma busca extensiva, agora já é uma busca extensiva por comunicações, onde o salvo aéreo dispõe de outros meios de comunicação, como polícia, rádio amador, enfim, vai falar com a empresa, família, enfim, uma busca extensiva. O salvo aéreo que faz isso agora está sob a responsabilidade do salvo aéreo, o ARCC, ok? Bom, existem situações em que a aeronave entra automaticamente na fase de alerta. Que situação é essa? Ela está autorizada, ela foi autorizada para pouso, chamou longe, reporte longa final e tal, e foi autorizado para pouso. E não pousa em 5 minutos, quer dizer, passa 5 minutos e não pousa. E eu tento, lógico, o órgão ATS tenta contato e não consegue. Então a aeronave está automaticamente na fase de alerta. Ou quando uma condição anormal, e aí note, a aeronave está falando com o órgão ATC, ele está numa condição anormal, mas essa condição anormal não demanda um pouso forçado. Ele está com um problema, mas não quer dizer que ele vai cair imediatamente. Está na fase de alerta automaticamente. E outra situação grave, que é muito importante, se ele está sob sequestro, ou se suspeite, ou se tenha certeza que a aeronave está sob sequestro, ela vai diretamente para a fase de alerta, tá certo? Bom, passou, vamos naquela situação normal, foi feita lá a XCOM e tal, e a próxima fase, né, não se achou a aeronave, quando não tinha contato, fez a XCOM, não se achou a aeronave, aí ela evolui para a fase seguinte, que é a fase de perigo, terceira fase, fase de perigo, palavra código de rádio, DETRESFA, e aí já existe um grave, iminente perigo, quer dizer, quando a aeronave entra nessa fase? Bom, se fez tudo para achar a aeronave, não achou. Eu olho o plano de voo e vejo que o combustível acabou, que tinha na aeronave, já passou tempo e já acabou. Bom, só tem uma chance, essa aeronave está no chão, agora pousou em algum lugar ou ela caiu. Então, nesse caso, combustível acabou, está na fase de perigo. Ou ela declara, digamos que o piloto esteja falando com o órgão ATS. Se ele está falando com o órgão ATS, ele tem uma condição anormal que vai cair, que vai fazer um pouso forçado. Ele disse que vai fazer isso, está na fase de perigo também, certo? Então, sempre quando houver uma condição anormal que demanda um pouso forçado, é fase de perigo, ok? Muito bem, então toda vez, ou então se saiba, né, o piloto caiu e ainda consegue contato falando que efetuou esse pouso forçado, está na fase de perigo. Aí na figura, tem a figura 8.8.10, né, essa figura mostra aí um resumão disso, né, você pode ver na primeira coluna, então você tem as fases de incerteza, a palavra código incerta, a característica é justamente dúvida. Quem cuida da incerteza é o centro de controle de área e, por último, a última coluna aí, o que é feito? A pré-com. Aí você tem a fase de alerta, a palavra código alerta, a característica é a apreensão, quem cuida é o ARCC, salvo aéreo, e ele faz a XCOM. E a última linha, você tem então a fase de perigo, né? A palavra código DETRESFA, e neste caso aí existe o chamado grave e iminente perigo, e quem cuida disso é o salvo aéreo. E o que é feito então quando chega nessa fase de perigo? Ou uma missão de busca, né, para procurar onde a aeronave está, porque ela deve ter caído, ou missão de salvamento, ou quando se saiba onde a aeronave está, tá ok? Fica a dica aí, um grande abraço, até o próximo vídeo.